De agora, sessão plenária. Olá, muito bom dia para você ligadinho em nossa programação. A partir de agora, você está na JF TV Câmara e acompanha daqui a pouquinho a 9ª reunião ordinária de 2018. Hoje a gente conversa com o vereador Dr. Antônio Aguiar, do MDB, que vai falar sobre a destinação das emendas parlamentares em 2018. Vereador, bom dia. Este ano, quais áreas vão ser priorizadas pelo senhor? Bom dia, Maurício. Bom dia, telespectadores. Nós vamos priorizar a área da saúde e educação, que vão receber aí mais de 50% do total das nossas emendas, e também algumas entidades que já produzem um trabalho social de relevância, de reconhecimento e que nós poderemos, com esses recursos, melhorar o desempenho dessas ações junto à cidade, que no fundo são contribuidores também da gestão pública na cidade. Vereador, qual é a importância da emenda parlamentar? A emenda parlamentar, ela tem uma importância, do seu ponto de vista nosso aqui na Câmara, muito grande, porque nós atingimos realmente esses segmentos que não conseguem, por exemplo, receber destinação de verbas, porque existem rubricas que são específicas, às vezes, para algumas situações e elas não conseguem ter acesso, mas principalmente, por exemplo, em áreas como saúde e educação, nós vamos atingir, às vezes, aquele varejo que é o dia a dia do trabalhador e do usuário. Eu dou um exemplo aqui no PAN Marechal, onde nós destinamos recursos. O setor de coleta de sangue tem uma precariedade, eles não têm computador para poder uniformizar os usuários de uma forma mais adequada, mais moderna, mas também não tem cadeira, material para coleta de sangue, que é ruim tanto para o paciente quanto para o servidor público. Ele acaba tendo a sua parte ergonômica comprometida, isso contribui para doenças, por exemplo, ocupacionais. Então, quando nós destinamos verbas, por exemplo, para esse setor vai ser melhor aparelhado e com isso daí ganha o servidor e ganha a população. Está certo. Eu conversei agora com o vereador Dr. Antônio Aguiar, do MDB, também vice-presidente da Câmara Municipal. Obrigado pela sua participação. A partir de agora, então, você fica com a 9ª reunião ordinária do mês de janeiro. JF TV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Bom dia a todos e a todas. Vamos convidar os vereadores que se encontram em seus gabinetes e na antessala para virem a plenário para darmos início à 9ª reunião ordinária do primeiro período. Solicitamos o vereador Pardal para fazer a chamada dos senhores vereadores. Muito bom dia, vereador presidente Rodrigo Matos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, muito bom dia a todos, funcionários da casa, pessoas que estão presentes aqui nessa casa também, muito bom dia a todos, e as pessoas que nos assistem pela TV Câmara e nos ouvem pela Rádio Câmara, muito bom dia a todos. Então vamos, senhor presidente, dar início à chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda, vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador pastor André Mariano. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Vereador Sargento Melo Casal. Vereador Charles Evangelista. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador Zé Márcio Garotinho. Presente. Vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Fiorilo, presente. Vereador doutor Fiorilo. Vereador Pardal, presente. Vereador Marlon Siqueira. Presente. Vereador Roberto Cupolilo, vereador Betão. Presente. Vereador presidente dessa casa, Rodrigo Matos. Presente. Vereadora doutora delegada Sheila. E vereador Wanderson Castelar. Acoro regimental, senhor presidente. Havendo número legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da 9ª reunião ordinária do primeiro período. Solicitamos a leitura dos requerimentos. Requerimento, senhor presidente, do vereador. 120. Não tá. Tá, é do vereador Luiz Otávio Pardal. É só abrindo um parênteses aqui, senhor presidente, senhores vereadores, solicitando a possibilidade de autorizar, com respaldo legal, a regularização da situação dos contribuintes
que não quitaram, vereadora Ana, a última parcela do ajuste de IPTU, celebrado sob a vigência da Lei Municipal 13.543, de julho de 2007, ainda com os benefícios concedidos por ela. Ainda requerimento do vereador Pardal, solicita que seja verificada a possibilidade de isentar com respaldo legal as instituições de saúde que prestam suas atividades voltadas ao atendimento 100% SUS. Vereador presidente Rodrigo Matos. Também requerimento do vereador Pardal, solicita capina e limpeza em toda a margem do córrego localizado no bairro Borboleta. Ainda do mesmo vereador Pardal, também solicita a limpeza do córrego Matirumbide, no trecho do bairro Manuel Honório. Ainda requerimentos do vereador Pardal, solicita a realização de operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro Vila Alpina. Ainda do mesmo vereador Pardal, também solicitando capina e limpeza em todas as ruas do bairro Vila Alpina. Também do vereador Pardal, solicitando tapa-buraco em todas as ruas do bairro Nova Suíça. Do mesmo vereador Pardal, também solicitando capina e limpeza em todo o bairro Bosque do Imperador. Ainda requerimento do vereador Pardal, também solicita a realização de operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Vina Del Mar. Ainda requerimento do vereador Pardal, solicita a realização da operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Granbury. Do mesmo vereador Pardal, solicita a capina e limpeza em todas as ruas do bairro Granbury. Também do mesmo vereador Pardal, solicita, o quanto antes para essa casa legislativa, mensagem versando sobre o regulamento para a obtenção de licença para ambulantes. Ainda requerimento do vereador Pardal, solicita medida de conscientização junto aos proprietários de estabelecimentos localizados na extensão da rua Álvide, no sentido de prevenir o acúmulo de água nas marquises no centro da cidade. Ainda requerimento do vereador Pardal, solicita a realização de capina e limpeza em todas as ruas do bairro Vila Montanhesa. Ainda do meu vereador Pardal, tapa-buracos também em todas as ruas do bairro Vila Montanhesa. Também do vereador Pardal, solicita a realização do reforço da pintura em toda a sinalização de trânsito do bairro Vila Montanhesa. Ainda do meu vereador Pardal, também capina e limpeza em todas as ruas do bairro Martelos. Do meu vereador Pardal, também solicita a operação tapa-buracos também no bairro Martelos. Do meu vereador Pardal, solicita a realização de pintura em toda a sinalização de trânsito do bairro Martelos. Ainda do nobre vereador doutor Fiorilo, solicitando a SEDRA que seja providenciado reforço de pintura em toda a sinalização trânsito horizontal no bairro Teixeiras. Do meu vereador doutor Fiorilo, solicitando, junto à Secretaria de Obras, restauração ou troca das grades de proteção das canaletas, escoamento de águas pluviais que estão quebradas, que ficam localizadas nas calçadas de ambos os lados da Avenida Getúlio Vargas, bairro Centro. Ainda do vereador doutor Fiorilo, solicitando ao DENLURB limpeza nas canaletas que ficam localizadas nas calçadas da Avenida Getúlio Vargas. Requerimento ainda do vereador doutor Fiorilo, solicitando, junto ao DENLURB, que realize desentupimento e limpeza das bocas de lobo em ambos os lados da Avenida Getúlio Vargas. Ainda do doutor Fiorilo, solicitando a SETRA, providencie reforço na pintura de toda a sinalização de trânsito no bairro Mundo Novo. Ainda do vereador doutor Fiorilo, junto à SETRA, que seja feita a pintura, o reforço da pintura em toda a sinalização de trânsito do bairro Cruzeiro do Sul. Ainda do doutor Fiorilo, solicitando a IMPAV, tapa-buraco nas ruas José Nunes Leal e doutor Aloysio Muniz, no bairro Santa Luzia. Ainda requerimento do vereador doutor Fiorilo, solicitando de forma urgente, junto ao DENLURB, corte de vegetação, cabine, limpeza e retirada dos lixos da rua Elvira Belém, no bairro Santa Luzia. Ainda do vereador Cido Reis, requerimento, solicitando cabine, limpeza na rua Sergipe, em frente à Escola Estadual Francisco Bernardino, no bairro Manuel Honório. Ainda do vereador Cido Reis, capina e limpeza, a rua José Lourenço, no bairro Borboleta. Ainda requerimento do vereador Cido Reis, solicitando limpeza da boca de lobo, na rua Silva Jardim, esquina com Andradas, no bairro Centro de Juiz de Fora. Ainda requerimento do vereador Cido Reis, solicitando placas de sinalização nas ruas do bairro Araújo, bairro Benfica. Ainda do vereador Cido Reis, capina e limpeza, no bairro São Judas Tadeu. Ainda requerimento do vereador Cido Reis, limpeza das bocas de lobo, no bairro São Judas Tadeu.
Ainda a título de requerimento, vereador Cido Reis, recolocação das grades de uma boca de lobo, mais precisamente na Avenida Getúlio Vargas, esquina com Rua Alfield, no bairro Centro. Ainda do vereador Cido Reis, oficializar a retirada de entulho quinzenalmente no bairro, mais precisamente na Rua Minas Gerais, no bairro Vila Montanhesa. Ainda requerimento do vereador Cido Reis, solicitando a construção de um bueiro, boca de lobo, na Rua José Domingos dos Reis, bairro Benfica, do mesmo vereador Cido Reis, solicitando poda de árvores no bairro Alto Três Moinhos. Ainda requerimento do vereador doutor Antônio Aguiar, requerimento, solicitação de reparo, solicitando ao chefe do executivo, com relação ao conserto de vazamento da rua de água na Rua Vitorino Braga, no bairro do mesmo nome. Ainda requerimento do vereador doutor Antônio Aguiar, solicitação de tapa-buracos nas ruas Aníbal Alves, esquina com Nossa Senhora das Graças, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ainda a título de requerimento, doutor Antônio Aguiar, solicitando serviço de tapa-buracos na rua José Zacarias dos Santos, no bairro São Benedito. Ainda do vereador doutor Antônio Aguiar, solicitação de limpeza e capina no bairro São Benedito, mais precisamente na rua Araxá. Ainda requerimentos do vereador doutor Antônio Aguiar, também limpeza e capina na rua Goiás, Parque ABC, em Juiz de Fora. Ainda a título de requerimento do vereador Wagner de Oliveira, solicitando o serviço de patrulhamento de estrada que dá acesso ao Resgatando Vidas, na Rua Diva Garcia, próximo ao número 3844. Ainda a título de requerimento, agora do vereador engenheiro José Márcio Lopes Guedes, vereador Garotinho, solicitando fiscalização com urgência no terreno que se encontra o antigo Hospital Aragão Vilar, localizado na Rua Goiás, no bairro São Bernardo. Ainda requerimento do vereador doutor Adriano Miranda, solicitando capina e limpeza no bairro Santa Cecília. Ainda a título de requerimento do vereador doutor Adriano Miranda, solicitando capina e limpeza no escadão do bairro Santa Cecília, mais precisamente na Rua Gabriel Rodrigues. Ainda do vereador doutor Adriano Miranda, solicitando colocação de placas em reserva ambiental, compreendendo ali próximo à UPA, Icurumim e o Santuário, bairro Santa Luzia. Ainda requerimento do vereador doutor Adriano Miranda, solicitando parcelamento de multas estas que se faça um estudo para o parcelamento dessas multas, no sentido de minimizar o impacto gerado aos condutores de veículos aqui da nossa cidade. Ainda a título de requerimento do vereador Sargento Melo Casal, bairro Nossa Senhora das Graças, serviço de tapa-buraco solicitado para Impave, exatamente na Rua Queluz, próximo ao número 37, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ainda requerimento do vereador Sargento Melo Casal, solicitando tapa-buracos no bairro Santa Terezinha, de forma especial na Rua Cabo Ferraz, situado no bairro Santa Terezinha. Ainda a título de requerimento, o vereador Sargento Melo Casal, solicitando para o bairro Nossa Senhora das Graças, no tocante à rede de esgoto, solicitando a Cesama a manutenção de captação de esgoto da Rua Queluz, número 37, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ainda a títulos de requerimento do nobre vereador Sargento Melo Casal, solicitando também reparo na rede de esgoto do bairro Santa Terezinha, mais precisamente na Rua Cabo Ferraz, número 245, bairro Santa Terezinha. Ainda a título de requerimento do vereador Sargento Melo Casal, bairro Eldorado, solicitando ponto de ônibus, estudo para a instalação de um ponto de embarque de ônibus coletivo na Rua Arcanjo Campos Miranda, próximo ao número 516, no bairro Eldorado. Ainda a título de requerimento do vereador Sargento Melo Casal, solicitando fiscalização para o bairro Benfica, junto à Secretaria de Atividades Urbanas, na Rua Afonso Garcia 148, bairro Benfica, onde um terreno particular está aberto, sendo usado para depósito de lixo.
Ainda requerimento do vereador Sargento Melo Casal, bairro Benfica, também no tocante à fiscalização junto à Secretaria de Vigilância Sanitária, Zoonose, na rua Afonso Garcia, 148, terreno aberto com acúmulo de lixo provável, criadouro de mosquito Aedes aegypti. Ainda requerimento do vereador Sargento Melo Casal, solicitando à Comissão Especial de Rede de Segurança e Proteção Rural, que seja criado esta comissão especial, composta pelos vereadores Sargento Melo Casal, vereador Marlon Siqueira, vereador Wagner de Oliveira, vereador Kennedy e Charles Evangelista. Ainda a título de requerimento do vereador Sargento Melo Casal, capina e limpeza do córrego do bairro Carlos Chagas, mais precisamente na rua Eunice Weber. Ainda requerimento do vereador Sargento Melo Casal, solicitando colocação de corrimão e proteção ao lado do córrego do bairro Carlos Chagas. Ainda requerimento do vereador Sargento Melo Casal, construção de uma passarela de pedestres sobre o córrego do bairro Carlos Chagas. Ainda requerimento do vereador Sargento Melo Casal, solicitando implementação de sinalização de trânsito no bairro Carlos Chagas, mais precisamente nas ruas Eunice Weber, Coronel Quintão e Helena Bittencourt, ambas no bairro Carlos Chagas. Ainda requerimento do vereador Sargento Melo Casal, solicitando serviço de tapa-buraco nos cruzamentos das ruas Eunice Weber, Coronel Quintão e Carlos Chagas, ambas no bairro Carlos Chagas. Ainda requerimento do vereador Sargento Melo Casal, solicitando retirada de entulhos na rua Chico Elias, no bairro Carlos Chagas, do mesmo vereador Sargento Melo Casal, solicitando para o bairro Carlos Chagas fiscalização de bota fora irregular na rua Chico Elias, no bairro de Carlos Chagas. Ainda requerimento do vereador Sargento Melo Casal, solicitando também para o bairro Carlos Chagas, capina e limpeza na Praça Silvia Faria Barros. Ainda a título de requerimento do vereador Sargento Melo Casal, região norte, criação de ecoponto nos bairros Monte Castelo, Carlos Chagas, Francisco Bernardino e adjacências. Ainda também do vereador Sargento Melo Casal, solicitando instalação de ecoponto na região norte, Cidade do Sol e Benfica. Da mesma forma, requerimento do vereador João Kennedy Ribeiro, solicita um estudo para a alteração dos itinerários das linhas de ônibus dos bairros Milho Branco, Monte Castelo, bairro Carlos Chagas, bairro Amazônia, em Costa do Sol e Esplanada. Ainda do vereador João Kennedy Ribeiro, vereador Kennedy Ribeiro, solicita a capina e limpeza da rua Ademir Pedretti dos Santos, número 300, no bairro Santa Cândida. Ainda requerimento do vereador Kennedy Ribeiro, solicita a capina e limpeza de toda a extensão na avenida Antônio Simão Firjan, no bairro Distrito Industrial. Ainda a título de requerimento, o vereador Kennedy Ribeiro solicita a capina e limpeza em toda a extensão da rua Júlio Dionísio Cardoso, no bairro Distrito Industrial. Título de requerimentos ainda do vereador Kennedy Ribeiro, solicitando capina e limpeza em toda a extensão da rua Carangola, no bairro Democrata. Ainda requerimento do vereador Kennedy Ribeiro, solicita capina e limpeza da rua Eduardo Vaz, próximo ao ponto de ônibus do número 300, no bairro Fábrica. Requerimentos ainda do vereador Kennedy Ribeiro, solicita capina e limpeza em toda a extensão da rua Júlio Fausto de Souza, no bairro Monte Castelo. Requerimento do vereador Kennedy Ribeiro, solicitando a reconstrução e limpeza da Boca de Lobo, da rua Margarida de Lima, próximo ao número 340, no bairro Borboleta. Ainda do mesmo vereador Kennedy Ribeiro, também solicitando serviço de tapa-buraco na rua Rafael Zacarias, número 370, no bairro Democrata. Requerimentos ainda do vereador Kennedy Ribeiro, solicita a operação tapa-buraco na rua Carangola, próximo ao número 100, bairro Democrata. Ainda do mesmo vereador Kennedy Ribeiro, solicitando a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Doutor Norberto Guerin, no bairro Cerâmica. Do mesmo vereador Kennedy Ribeiro, solicita o asfaltamento da rua João da Cruz de Carvalho, no bairro Graminha. Ainda a título de requerimento, vereador Kennedy Ribeiro, solicitando asfaltamento da travessa Filomena Ribeiro de Carvalho, no bairro Graminha. Ainda a título de requerimento, o vereador Marlon Siqueira Rodrigues Martins, o vereador Marlon Siqueira, implantação da linha de ônibus 309 no bairro Terras Altas. Do mesmo vereador Marlon Siqueira, solicitando capina e limpeza das ruas da Vila São José, no bairro Igrejinha. Ainda a título de requerimento, o vereador Marlon Siqueira, operação tapa-buraco nas ruas Vila São José, no bairro Igrejinha. Do mesmo vereador Marlon Siqueira, solicitando capina e limpeza das ruas da comunidade Cachoeira, no bairro Igrejinha.
do vereador Marlon Siqueira, ainda requerimento solicitando capina e limpeza das ruas do bairro Monteverde, ainda do vereador Marlon Siqueira, limpeza do córrego da Vila São José no bairro Igrejinha, ainda do vereador Marlon Siqueira, patrulhamento e colocação de escória da estrada da Fazenda do França, no bairro Rosário de Minas, ainda também do vereador Marlon Siqueira, capina e limpeza em todas as ruas do bairro Valadares. Requerimento ainda do vereador Marlon Siqueira, operação tapa-buraco na rua Palmital, em Valadares, do mesmo vereador Marlon Siqueira, solicitando serviço de patrulhamento e colocação de escória na comunidade de Buieié. Ainda requerimento do vereador Marlon Siqueira, patrulhamento e colocação de escória no Recanto dos Brugger, até o Amazonas. Requerimentos ainda do vereador Marlon Siqueira, solicitando serviço de patrulhamento e colocação de escória no bairro Morro do Sabão. Ainda requerimentos do vereador Marlon Siqueira, solicitando limpeza do córrego Granjas Triunfo, do mesmo vereador Marlon Siqueira, solicitando verificação de viabilidade técnica para melhorar a orientação para os veículos de trafegarem na Avenida Garcia Rodrigues Paz, no sentido BH. Ainda do vereador da vereadora delegada Sheila Melo, solicitando o serviço de boca de lobo entre as ruas do bairro do centro, Santo Antônio e Silva Jardim, ambas no centro da cidade, da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando boca de lobo entre a Avenida Juiz de Fora e a rua Deputado Arlindo Zanini, ambas no bairro Parque Independência. Ainda a título de requerimento da vereadora delegada Sheila, solicitando serviço de boca de lobo na rua Deputado Arlindo Zanini, próximo ao número 144, no bairro Parque Independência, da mesma vereadora delegada Sheila, capina na rua Irineu Marinho, no bairro Bom Pastor, da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando poda de árvore na rua Pedro Trimpone, próximo ao número 450, no bairro Benfica, Nova Benfica, ainda da mesma vereadora delegada Sheila, serviço de tapa-buraco entre as ruas Delver Cornir Dias e Mauro Pereira, ambas no bairro Bom Jardim, da mesma vereadora delegada Sheila, serviço tapa-buraco na rua Irineu Marinho, no bairro Bom Pastor, ainda da mesma vereadora delegada Sheila, serviço boca de lobo entre as ruas Santo Antônio e Benjamin Constant, da mesma vereadora delegada Sheila, serviço capina na rua Adolfo Schelles, no bairro Paineiras, da mesma vereadora delegada Sheila, serviço tapa-buraco na rua Mariano Procópio, no bairro do mesmo nome, ainda da vereadora delegada Sheila, serviço tapa-buraco na rua Nossa Senhora do Líbano, próximo ao número 760, no bairro Grajaú, ainda da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando serviço de capina na rua José Benetelli, no bairro Granjas Betânia, da mesma vereadora delegada Sheila, também para o bairro Granjas Betânia, mais precisamente na rua José Irineu Reis, capina e limpeza, da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando capina na rua Jovelino Antônio dos Santos, no bairro Granjas Betânia, da mesma vereadora delegada Sheila, serviço tapa-buraco na rua 9 de julho, no bairro Granjas Betânia, ainda da mesma vereadora delegada Sheila, serviço de boca de lobo, limpeza de boca de lobo, na rua Henrique Sureiros, no bairro Centro, ainda da mesma vereadora delegada Sheila, também serviço de boca de lobo, na rua Professor Lander, no bairro Vitorino Braga, ainda da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando serviço de capina na rua Nestor Majeste Neto, no bairro Granjas Betânia, da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando capina na rua Inhaxica, no bairro Granjas Betânia, da mesma vereadora delegada Sheila, serviço de capina na rua 9 de julho, no bairro Granjas Betânia, da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando capina na rua São Cristóvão, no bairro Granjas Betânia, ainda requerimentos da vereadora delegada Sheila, serviço de capina na rua Salvador R. Canávio, no bairro Granjas Betânia, da mesma vereadora delegada Sheila, também serviço de capina na rua Sebastiana Rosa Freitas, no bairro Barbosa Laje, da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando serviço de capina na rua Sebastião Pereira Barbosa, no bairro Granjas Betânia, ainda da vereadora delegada Sheila, solicitando capina e retirada de entulho de servidão que liga a rua Baipendi com a rua Maestro Max Jefferson, no bairro Vitorino Braga, ainda da vereadora delegada Sheila, solicitando serviço tapa-buraco na rua Otacílio Esteves da Silva, também no bairro Granjas Betânia, da mesma vereadora delegada Sheila, serviço tapa-buraco na rua Professor Roberto Andrade, residencial Miguel Marinho, ainda requerimento da vereadora delegada Sheila, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Salvador R. Canávio, bairro Granjas Betânia, da mesma vereadora delegada Sheila,
serviço de tapa-buraco na rua São Cristóvão, no bairro Grande Betânia. Requerimentos ainda do nobre vereador Charles Tomacelli, evangelista, solicitando capina e limpeza da rua João Correia Maia, em toda sua extensão, no bairro Barbosa Laje. Ainda requerimento do vereador Charles, evangelista, solicitando capina e limpeza da rua Professor Leopoldo Catoldi, em toda a sua extensão, no bairro Barbosa Laje. Requerimentos ainda do vereador Charles, evangelista, serviço de capina e limpeza da rua Marechal Rondon, em toda a sua extensão, do bairro Barbosa Laje. Ainda requerimento do nobre vereador Charles, evangelista, solicitando capina e limpeza de toda a extensão do loteamento do Jardim Parque Bela Vista. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Feita a leitura dos requerimentos pelo vereador Pardal, os requerimentos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Solicito leitura das representações, vereador Pardal. Senhor presidente, é uma representação assinada aqui pelo vereador Roberto, com o vereador Betão, e temos aqui, quase por unanimidade, todos os vereadores assinaram, e o objeto dessa representação é solicitando uma atenção especial, atendendo solicitação dos funcionários públicos do Estado de Minas Gerais, ocupantes do cargo comissionado de diretor escolar da Superintendência Regional de Educação, de Juiz de Fora, vindo através dessa representação, requerer de Vossa Excelência, excelentíssimo governador Fernando Pimentel, atenção especial às reivindicações dessa categoria de profissionais que se dedica à formação e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos mineiros através da educação. Então, é um requerimento do vereador Betão para atender aqui essa reivindicação desses diretores escolares junto ao governo do Estado, para que providencie um estudo técnico para poder atender essa demanda. Representação essa do vereador Betão. Lida a representação, senhor presidente. Lida a representação, ela já contém mais de 13 assinaturas, será encaminhada diretamente. Pela ordem, vereador Betão. Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer aqui, então, o empenho de todos os vereadores, todos assinaram essa representação, né, que será encaminhada, então, não vai precisar passar pelas comissões, né, nós vamos encaminhar diretamente ao governador, né, e também vamos tentar expandir essa representação para outros municípios de Minas Gerais e atender essa reivindicação, né, das diretoras escolares para que a gratificação possa ser incorporada aos salários, como ocorre, por exemplo, aqui na Prefeitura de Juiz de Fora. Muito obrigado. Pela ordem, excelência. Muito bem, pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Peço para registrar minha presença. Registrando a presença do vereador Wanderson Castelar. Solicito ao secretário, vereador Pardal, leitura dos projetos de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, temos aqui nessa manhã de sexta-feira um projeto de lei a ser lido, apresentado pelo vereador Charles Evangelista, que institui a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização, Combate e Enfrentamento ao Uso de Drogas e da outras providências. Projeto de lei do vereador Charles Evangelista. Lido o projeto de lei e todas as proposições, senhor presidente. Lido, feita a leitura elegantemente pelo nosso nobre secretário vereador Pardal, passamos à manifestação dos vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Sargento Melo. Bom dia, meu nobre vereador, garotinho. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais companheiros dessa casa, vereadores, senhoras e senhores presentes, senhores funcionários, telespectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara, todos bom dia também. Nós subimos hoje para falarmos sobre o bairro Carlos Chagas. Eu frequento bem o bairro, sou criado lá desde os meus 7 anos de idade, então a gente diariamente vem acompanhando as dificuldades ao qual o bairro se encontra, principalmente na questão da ponte existente lá há mais de 40 anos. E como vocês vão ver, eu fiz uma filmagem, essa ponte, hoje ela virou o caminho da Cidade Alta, né? Quem que é
cortar esse caminho que antes ia pelo bairro Mariano Procópio, hoje corta-se o caminho pelo Monte Castelo, pelo Carlos Chagas. Então, o aumento ali de veículos naquela região vem causando aí uma dificuldade na comunidade, principalmente naquele encontro da ponte da Eunice Weaver ali, que entra para dentro do Carlos Chagas, e a que dá sentido ao bairro Monte Castelo. A Expedicionário alguma coisa, agora eu não lembro de cabeça o nome. Então, ali, esse encontro, até mesmo por falta da pintura na rua, tem causado aí alguns encontros de veículos ali que não respeitam. O pessoal parece que não sabe quem tem a prioridade no trânsito e às vezes vem causando aí algum susto naquele pessoal que mora naquele pedaço ali do bairro Carlos Chagas. Por favor, solta o vídeo aí, por gentileza. Buracos na via, falta de sinalização horizontal, mato alto. Estes são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores do bairro Carlos Chagas. Eu sou morador do bairro Carlos Chagas há mais de 40 anos e a gente vem convivendo ultimamente com esse problema do trânsito aqui. Porque o fluxo de veículo aqui aumentou muito depois que a passagem ficou aqui, no caso, para a Cidade Alta, e o pessoal da Zona Norte, todo o trânsito passa por aqui. Quer dizer, então, as vias de acesso para essa não foi designada, arrumada para esse aumento de veículo. Então, a gente está prevendo, antes que aconteça acidentes de maior expressão, a gente está pedindo que alguém faça alguma coisa pelo bairro. E a gente está com vários problemas que eles permanecem há 40 anos. Tá? Um desses a falta de segurança aqui na ponte, tá? Ela é estreita também, tá? Não tem corrimão, como vocês podem ver, foi cortado pela própria prefeitura, tá? E não vieram ainda arrumar isso aqui, falaram que iam alargar essa ponte, não tem segurança, uma menina caiu aqui na semana retrasada, né? Acabou se machucando, né? Temos também um buraco aqui na frente, como vários outros buracos, tá? No bairro. A capina não acontece aqui, né? Porque a rua Eunice Weaver, que começa lá embaixo, na Juscelino Kubitschek, ela tem muito mato, como vocês podem ver, não foi feita a capina ainda esse ano e nem o ano passado, no mês de dezembro. Eu peço às autoridades aí que façam alguma coisa para o nosso bairro Carlos Chagas. Bem, essa aqui é mais uma rua, tá, dentro do bairro Carlos Chagas, que é bem próximo do Candário Carlos Chagas, e dá acesso à Escola Estadual Clemente Mariani. Olha o estado da rua, né, muito buraco, como dá para ver, não passa nenhum carro direito aqui, que atrapalha as crianças também para vir, tem que dar uma volta imensa aqui para chegar até a escola. A Praça Silvia Faria Barros, na rua Eunice Weaver, também precisa de capina e limpeza. Além disso, um bota-fora voltou a se formar na rua Chico Elias. Já fizeram a limpeza aqui nesse nosso espaço aqui há um ano atrás e o pessoal continua usando aqui como bota-fora. Temos aqui acima de 300 metros de bota-fora no final desse trecho dessa rua também. O vereador Sargento Melo encaminhou requerimentos aos setores competentes com o objetivo de trazer uma solução para os problemas apontados pela comunidade. Eu gostei mais do finalzinho ali, ó. Pois bem, gente. Então, como os senhores viram, eu já havia feito o contato com o líder do governo, o nosso nobre vereador Garotinho, semana passada, conversei com o secretário de governo, fizemos esses requerimentos aí que estarão sendo encaminhados a ele, né? Então, ele já está sabendo da situação. Então, a gente pede atenção dos órgãos que dêem uma olhada ao bairro, principalmente naquela situação da ponte ali. Ali se criou um buraco na pista, que ele está até servindo de rotatória, né? Porque o pessoal, para desviar dele ali, em vez de entrar igual entrava do Monte Castelo para dentro do Carlos Chagas, tem que fazer a volta dele como se fosse uma rotatória. Então, a gente pede aí a atenção do Executivo, que olhe lá com carinho o nosso bairro, ao qual nós somos criados, né? Então, que tenha essa atenção para aquela comunidade. Muito obrigado a todos e um bom dia. Pela ordem, vereador Charles Evangelista. Senhor presidente, parabenizar aí o vereador Sargento Melo. Eu tive também, vereador, no bairro Carlos Chagas, uns 4 meses atrás, se não me foge a memória, no mesmo local. Solicitamos também
que recolocasse ali o corrimão, inclusive o corrimão acho que está dentro do córrego, então assim, estava fácil de fazer o serviço, né? Acho que nem despesa estaria gerando, era pegar o corrimão que está dentro do córrego e refazer ali. Mas fizemos requerimento, mas infelizmente ainda não fomos contemplados aí com esse atendimento, e aquela comunidade ali também não foi contemplada. Tenho certeza aí que Vossa Excelência reforçando o pedido, fazendo esse trabalho de divulgação que foi feito aqui na Câmara, na tribuna, tenho certeza que vai reforçar lá perante o Executivo, e eles vão poder olhar para aquele bairro ali, inclusive, se me foge a memória, o bairro que Vossa Excelência foi criado. Muito obrigado. Com a palavra, pela ordem, vereador Melo. Na verdade, até aquela ponte, quando alguns caminhões mais extensos entram, eles conseguem jogar a traseira na parte onde é a passagem do pedestre, né? Naquela ponte, porque é muito estreita. Então, ali há necessidade de se aumentar, na verdade, ali. E ali naquela ponte também, quando tem grande aumento de chuva, está conseguindo fazer uma erosão debaixo daquela pista do lado esquerdo ali, né? Na beirada da ponte mesmo. Nós vamos fazer contato com a Secretaria de Governo, verificar a possibilidade de melhoria no bairro. Com a palavra, vereador Vandes Castelar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Câmara, cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui, é muito bom que o vereador Melo, assim como o vereador Charles, endossem solicitações que nós já historicamente vimos encaminhando em favor do bairro Carlos Chagas, porque aquela região que eu chamo de centro-norte, né? Fica ali no meio do caminho da Zona Norte, polarizada pelo bairro Benfica e do centro da cidade, é possivelmente uma das regiões menos assistidas pelo poder público. Isso não me refiro somente à atual administração, mas há várias administrações que sucedem e não dão a atenção devida aos problemas registrados ali. Da minha parte, eu venho tentando contribuir, por razões óbvias, né? Sou morador ali, sempre eleito com muitos votos dos moradores daquela região, e venho, inclusive, cobrando com insistência uma ação mais efetiva por parte da Prefeitura, sobretudo agora que tem recursos, já faz um ano que há R$280 mil depositados na conta da Prefeitura para que se realize a chamada Ponte do Marte Minas, que é uma ponte sobre o córrego que vai facilitar muito o acesso dos moradores daquela região ao viaduto Ramírez Mozart, que é o viaduto da BD, da Beckton Dixon, né? A gente tem um nome oficial e tem um nome extraoficial, as referências, vereador Obama, que ajudam a identificar. Então, essas anotações são importantes, o registro fotográfico, da forma como foi apresentado aqui, eu acho que ajudam não só a jogar luz, né, sobre os problemas reais das comunidades, mas também a alertar o poder público para a necessidade de desenvolver ações mais efetivas, permanentes, regulares e sem discriminação. Porque o que acontece, via de regra, é que o poder público se ocupa mais das áreas nobres, assim ditas, né? Investe mais nessas áreas e investe menos nas áreas populares, né? É por isso que nós temos aí tantos bairros jogados, por assim dizer, enquanto outros são muito bem tratados, às vezes recebem benefícios que nem solicitam por parte do poder público,
né? Recapeamento, por exemplo. O recapeamento só atinge as áreas nobres da cidade. É correto que os corredores sejam recapeados, tenham as suas condições de trânsito melhoradas, por onde passa mais ônibus, mais carros. Mas não é possível também que as ruas da periferia da cidade fiquem eternamente se esburacando cada vez mais, sem que haja nenhum planejamento de para e passo se fazer, por exemplo, a recolocação do asfalto onde é necessário. Agora, eu queria também abordar, e aí parabenizo, para finalizar a minha fala sobre esse tema, a colega vereador Sargento Melo pelo trabalho que realizou ontem lá no bairro. Agora, queria também abordar aqui com os senhores, até porque parece que nós temos na pauta de hoje, ou da próxima segunda-feira, um projeto que envolve a impossibilidade, né, de se prestar homenagens aqui àquelas pessoas, autoridades, pilhadas, né, e condenadas em função de improbidade administrativa e de desvio de recurso público, né, corrupção, envolvimento em corrupção. Porque ontem os jornais, Folha de São Paulo, parece que noticiou em primeira mão, peço a prorrogação, excelência, no caso de uma funcionária fantasma do Congresso Nacional, lotada no gabinete do deputado e agora postulante à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, vereador Antônio Aguiar, que, naturalmente, se sabia, não desfruta de nenhum benefício dos salários que o Congresso Nacional paga a ela, porque ela tem uma lojinha de açaí na periferia do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e isso demonstra a falta de seriedade desse que é hoje postulante, já com bastante apreço por um contingente razoável da nossa população, mas fica muito claro, vereador Charles, o senhor que é, principalmente o senhor, né, que é um defensor da candidatura do Bolsonaro, que esse cidadão, de fato, contraria tudo aquilo que fala, né? E isso é importante notar, porque essa tem sido a tônica da política brasileira nos últimos tempos, né? Pessoas se apresentando como salvadoras da pátria, com uma suposta biografia inibada, né? Acima de suspeitas, mas que não resistem a alguns dias de investigação. Basta o jornal sair, fazer uma investigação isenta para pilhar aquele que se apresenta como arauto da moralidade como digamos assim, um corrupto reles, né? Aquele que tem a capacidade de empregar alguém no Congresso Nacional, mas certamente se apropriando do salário dessa pessoa e, enfim. Esse caso certamente vai ser, de alguma forma, explorado agora pela grande mídia, vereador Betão, porque a grande mídia, imaginando e já contando com a condenação do ex-presidente Lula por crimes que não cometeu, diga-se de passagem, agora vai se prestar a tirar o Bolsonaro da jogada, por assim dizer, favorecendo, abrindo caminho para os seus candidatos. Alckmin, Huck, né? Essa matilha de candidatos que eles vêm tentando há algum tempo inserir no processo eleitoral, apresentar à população e ver se
se, de alguma forma, descobre uma saída para 2018, né? Porque o problema dos golpistas é não ter candidato. Todos que eles apresentam acabam sendo detonados pelo passado deles, pelas vinculações, pelas relações. Luciano Huck, por exemplo, é sócio do Alcione, que é dono de uma cadeia, né, de academias, né? E esse Alcione recentemente foi preso em função de vinculação também com malfeitos, desvios de recursos, etc., etc. Ou seja, tudo aquilo, esse é o resumo da ópera, senhor Raimundo, tudo aquilo que imputam ao ex-presidente Lula, na verdade, eles, os seus adversários, aqueles que patrocinaram o golpe, é que, de fato, realizam, né? Imaginem se fosse o ex-presidente Lula pego com uma funcionária fantasma, trabalhando numa lojinha de açaí, numa quebrada qualquer no Rio de Janeiro. Imagine se fosse com ele. Teria sido linchado, quem sabe fisicamente, na mesma hora. Não é isso? E aí, naturalmente, com o argumento hipócrita da moralidade pública. Imagine se fosse o ex-presidente Lula, né? Imaginem esses que apontam o dedo contra o ex-presidente Lula se resistiriam, a quantos dias resistiriam uma investigação isenta, de fato, sobre a sua vida, sobre as suas relações, sobre a sua conduta na atividade pública, né? Não vou precisar de um minuto a mais, Excelência, eu vou ficar aqui deixando essa interrogação no ar, né? Deixar essa interrogação no ar, para que não só os senhores e senhoras reflitam, mas também aqueles que estão nos acompanhando de casa, né? O quanto há de hipocrisia na atual cena política brasileira. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Pardal. Pela ordem, vereador Charles Evangelista. Senhor presidente, sem aprofundar muito no mérito aí, eu, na verdade, nem conhecia esse assunto que o vereador Castelar citou, né? Negócio de funcionário e tudo. Mas, eu não sei, se tiver alguma coisa, acredito que o deputado deve estar se manifestando. Agora, uma coisa eu tenho certeza, isso aí você pode ter certeza absoluta, que eu já disse diversas vezes aqui que eu não tenho bandido de estimação. Se tiver constatado que ele fez qualquer coisa errada, com toda certeza não vai ter meu apoio, diferente de alguns aí que defendem bandido de estimação de cima e embaixo. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Pardal. Mais uma vez, muito bom dia, senhor presidente Rodrigo Matos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, servidores da casa e também as pessoas que nos assistem e nos ouvem pela TV e Rádio Câmara. Muito bom dia a todos. Senhor presidente, eu sou sempre... Eu estava assim com uma proposta de não fazer comentário a respeito do Senado Nacional, né, mas o vereador Castelar sempre nos chama para que a gente possa de alguma forma participar, e eu não posso, já que é uma casa de discussões, de divergências, enfim, tudo aquilo que envolve essa casa, bem como também os interesses não só dos nossos ilustres moradores da cidade de Juiz de Fora, bem como todo o nosso país. E eu fico assim pensando, né, que queria e quero, porque minha vida, volta a falar e falo isso todos os dias, não só com vocês, mas falo com ele também, que é esse ser que rege a minha vida durante todos os dias. E eu quero sair um pouquinho dessa pauta de falar sobre a política e quero continuar acreditando nele, que ele possa, nele tem que ser dito, né? Nosso ser maior, nosso Papai do Céu, que sempre rege as nossas vidas e nos conduz sempre para as coisas melhores, pelo menos buscamos fazer em prol de todos, principalmente quando nós temos esse cargo de vereador colocada pelos os nossos ilustres eleitores, que todos são merecedores dessa casa.
Mas eu fico assim, meio preocupado, porque a gente vai vendo que aonde mexe com essa danada dessa política, vamos levar lá para o cenário federal, qualquer lugar que mexe ali, rapaz, sai é um novilho, né? Você pega na parte inicial dele, vai puxando, ou seja, não tem local nenhum, lugar nenhum, que é onde começou a mexer, vereador Wagner de Oliveira, que não tem problemas, né? E a gente fala isso com muita tristeza, porque se nós seguirmos essa escala dentro de uma hierarquia, talvez nós aqui que ficamos debatendo, e é importante que essa casa também é para isso, somos os que menos temos poder para poder mudar esse quadro. Talvez com opiniões, com manifestações, né? Mas eu quero continuar acreditando sim. E também fazendo uso dessa tribuna. Eu quero, quem sou eu para poder fazer isso? Mas a minha manifestação para essa eleição agora, em outubro, é que cada um possa refletir a sua forma, a sua maneira, não com o posicionamento desse vereador, ou do vereador Castelar, do vereador Betão, ou qualquer outros colegas vereadores, mas que façam uma análise e deixem aquilo que eu vou tomar como medida na minha condição de cidadão e também eleitor. Qualquer pessoa que esteja com o nome ligado a essa Lava Jato, seja o Bolsonaro, seja o Hulk, seja o Super-Homem, a Mulher Maravilha, qualquer um que estiver ligado a essa situação, nós temos que repensar. Porque se nós tivermos a medida de tentar Bolsonaro, Aécio que eu votei, senhor presidente, que não voto mais, não tem mais o meu voto, mas deixar essa reflexão, porque nós precisamos, né? E tem outra, todos nós temos defeito, não vem com essa aqui, todos nós, sem exceção, um numa escala menorzinha, outra com 7 pontos na escala Richter e vai por aí afora, né? Então assim, todos nós temos defeito, mas é fundamental que nós paremos dessa forma. Não estou falando aqui para vereador, de partido, nem nada. Eu estou falando como um cidadão eleitor que sou. Porque a gente que vive aqui o dia a dia, com o enfrentamento com os nossos colegas eleitores ou não, a gente vive o dia a dia dessas pessoas. Essa calamidade que aconteceu, que fizeram do nosso país aí, esse país maravilhoso, extremamente abençoado por Deus, essa tristeza que nós estamos vivenciando aí. Eu não sei se todos estão vendo essa mesma situação. Eu percebo isso. Que vira e mexe, vereador Sargento Melo Casal, é o pai de um amigo tentando fazer com que nós possamos fazer um encaminhamento para o filho dele que se dedicou, formou, tem a possibilidade de ter... O sistema fechou para essas pessoas, não tem trabalho. Vereador presidente, como é que se vive dessa forma? Peço prorrogação regimental. Como é que se vive dessa forma? É o mínimo que uma pessoa tem que ter. Ou seja, o direito à saúde foi para o espaço. Se for... Não fiquem doentes, gente. Não é só Juiz de Fora, não. Porque se ficarem doentes, na que recorrer a um hospital com mais capacidade e competência que tenho, os leitos não possibilitam mais. Por quê? Falei ontem aqui sobre a situação da Suplan de Ubá. É uma cidade polo Juiz de Fora para a saúde. Aí vem todas as cidades aqui do entorno de Juiz de Fora, direcionado aqui para Juiz de Fora, que também é direito deles para tratarem aqui. Quando se fala em Supran, senhor presidente, que é uma cidade que merece todo o nosso carinho, porque é a cidade carinho, assim, denominada que é a cidade de Ubá, colocar essa importante órgão do meio ambiente lá nessa cidade. Então, assim, são coisas que não dá para a gente entender. O secretário Luiz Cláudio nos disse que isso foi questão política. Falei, mas espera aí, questão política? A não ser que o Ubá tem lá 7, 8 deputados estaduais, 5, 6, 7 federais, que nós temos aqui 3 federais e temos 6 estaduais, é questão política? Deixar esse órgão importante ser levado para lá? Mas tudo bem, não é quanto à cidade, é quanto à questão política, porque nós temos aqui extremamente pessoas importantes com mandato que podem fazer com que esse órgão, que vai atender 157 cidades aqui da Zona da Mata e do entorno, para poderem ser atendidos aqui em Juiz de Fora, para se tratar de um polo. Saiu um pouquinho do cenário, senhor presidente, mas é seguindo essa mesma linha. Então, quero deixar aqui o meu pedido e a minha reflexão, qualquer que seja a pessoa, independentemente de partido,
Porque hoje o povo quer saber nem mais de partido, quer saber de um possível representante, mas que seja digno, que não esteja envolvido. Esses são todos os partidos. Não é que partido A, B, C ou D, não. Se é de Bolsonaro, se é de Aécio, se é de Lula. Está na Lava Jato? Pensa em direitinho, gente, ó. Guilhotina na cabeça, no modo só fácil de falar. Nada para fazer isso com ninguém. É cortar, é não votar nessa turma. Nós precisamos, e o meio legal que nós temos, cidadãos do bem, é com o voto. Ah, não quero saber de votar em ninguém mais, está certo. Porque já chegou num ponto que ninguém aguenta mais política. O cenário está horroroso, horroroso. Mas é o meio que nós temos para poder fazer com que novos representantes aqui dessa casa, temos pessoas muito boas, seja da Assembleia, que mantém sempre aquelas pessoas que têm um compromisso, e do Congresso Federal também. Enfim, quero deixar aqui essa reflexão, que cada um tem o seu livre-arbítrio de se posicionar da forma que queiram. Mas é fundamental, vamos fazer uma mudança extremamente radical aí. É pré-candidato, é candidato e está com o nome, apareceu lá, aí cada um toma a sua medida. Senhor presidente, quero finalizar aqui e deixar aqui um pedido através de Vossa Excelência e ao ilustre líder do governo, vereador Zé Márcio Garotinho, sempre um trabalho muito importante. Eu, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, senhor presidente, eu quero ser reservado o direito de fazer uso da tribuna, porque eu observei meu nobre colega, o vereador Wanderson Castelar, que é normal da rotina dele, perguntando que líder é esse. Eu não entendi qualquer pergunta, mas, como sempre, vou fazer o desprezo. Senhor presidente, então eu quero direcionar um pedido ao líder do governo e também ter uma atenção especial, sabendo das dificuldades, porque foi que um servidor, vereador Zé Márcio, me passou agora por telefone que Juiz de Fora tem muitas praças a serem limpas. Eu já tenho 56 anos que moro aqui nessa cidade e sei também a dificuldade de todas as praças, e sei também a dificuldade do prefeito no tocante a servidores, porque é um grupo pequenininho de servidores para poder atender uma demanda muito grande. E lá no meu bairro, Nossa Senhora Aparecida, nós temos lá 3 praças. Há um pouco mais de um mês, uma dessas 3 foi limpa, deu uma organizada bacana, enfim. Mas existem outras 2 praças, que se chamam José Alves de Carvalho e a Teotônio Petronilho Amorim, e que, vou ser sincero, como cresceu aqueles matos? Tem mato lá na altura de aproximadamente 1 metro, né? Então começa, senhor presidente, nós temos lá a direção da presidência do bairro também, por que limpa a praça A e a B e a C ficam daquele jeito? A manifestação... E procede, né? Mesmo sabendo, então eu estou aqui fazendo um pedido, que todas as dificuldades que nós entendemos e tem que fazer para toda Juiz de Fora, não só para Nossa Senhora Aparecida, mas que lá também precisa de uma atenção, conforme foi feito aqui na senador Teotônio Vilela, que deu uma outra vida para aqueles moradores que também merecem. O vereador Fiorilo pediu aqui da Avenida dos Andradas, também tem que ter toda a atenção para Santa Luzia, para Caeté, para Sarandira, para os distritos, os bairros e tal, atender todos. Mas o bairro Nossa Senhora Aparecida também não pode ser diferente. Então, quero deixar aqui de uma forma bem tranquila ainda, senhor presidente, que se tome uma medida, porque eu acho que nós temos que respeitar, e minha vida é sempre pautada nessa linha, vou continuar respeitando tanto, mas também a gente saber que é fundamental e necessário que esse trabalho seja feito lá na limpeza das praças, de todo a Juiz de Fora, mas também de forma especial ao bairro Nossa Senhora Aparecida. Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente, pela atenção, muito obrigado de todos. Passamos a palavra ao vereador Betão, pela ordem, vereador Castelar. Só para me desculpar aqui com o vereador Pardal, que usou a tribuna ainda há pouco, eu de fato falei aqui com o vereador Fiorilo, que líder é esse? É porque eu me recordo, sou até pouco tempo, foi líder do governo Bruno nessa casa. E isso eu recomenda que ninguém vote em quem foi citado na Lava Jato. O prefeito Bruno Siqueira foi citado, né, por um dos delatores, um dos muitos delatores ouvidos. No meu modo de ver, isso não quer dizer nada, porque uma coisa é ser citada, outra coisa é as provas serem arroladas, né, condenando esse ou aquele, né?
comprovando, é isso que eu quis dizer, né? O envolvimento em malversação desse ou daquele agente público, né? Então, eu acho que Vossa Excelência deve tomar mais cuidado com esse tipo de observação. Essa é a fala que a mulher do juiz Sérgio Moro andou fazendo aí nas redes sociais, que, na verdade, é uma indireta para o ex-presidente Lula, né? Na passagem de ano, ela recomendando que em 2018 ninguém votasse em quem está envolvido na Lava Jato, né? Então, tome cuidado, porque senão o atual prefeito Bruno Siqueira vai ficar muito chateado com o senhor, né? Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Só para me dirigir o nobre vereador Castelar, o fato de eu ter sido líder do prefeito, e com muito orgulho, eu assim o fiz, e sei ainda da seriedade, da ética e a postura que o prefeito Bruno tem em toda a sua vida. Agora, Vossa Excelência disse que ele foi citado lá. Isso não cabe ao vereador Pardal ou cidadão Pardal fazer essa análise. Foi citado, se deve ou não deve, não sou eu que vou estar... E quem disse também que eu vou estar votando nesse ou naquele candidato, mesmo tendo sido líder dele, né? Não quer dizer que sim nem que não. Eu tomei a medida, vereador Castelar, que todos que estiverem envolvidos na Lava Jato, que a população passe a repensar nisso, né? Passe a avaliar. Eu, particularmente, independentemente dessa avaliação que o senhor fez com relação a essa pessoa que, na minha avaliação, é muito ilustre, o prefeito Bruno, cada um tire as suas medidas, né? Cada um faça a sua avaliação. Eu ainda tenho um carinho, um respeito e uma admiração muito grande pelo prefeito, mas não quer dizer que eu vou votar nele. Eu posso, pelo fato dele ter sido citado conforme Vossa Excelência disse, quer dizer que eu sou obrigado a votar nele. De repente, eu continuo na mesma linha que foi falada ali da tribuna e faço uma orientação. Para de defender esse que está sendo exemplarmente citado todos os dias, que Vossa Excelência sobe ali, porque é só ele que não é culpado, é só o presidente Lula que não é culpado, os outros todos estão aparecendo, mas vocês continuam nessa insistência, é que o vereador Charles disse ali, né? Vocês ficam sempre insistindo na mesma batida. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Essa semana nós tivemos aqui a visita do sindicato dos cobradores, né, motoristas, a respeito do assalto a ônibus, né, e a agressão que de vez em quando ocorre a esses profissionais. E naquele dia foi uma tristeza muito grande para a gente recebeu informação sobre o trabalho da Polícia Militar, então hoje eu faço questão de valorizar o trabalho realizado ontem pela Polícia Militar, pela Companhia de Missões Especiais, né, e a 269 do 27º Batalhão. Houve um assalto no Carlos Chagas ao motorista de ônibus. Com o empenho desses militares no patrulhamento, conseguiram apreender farta quantidade de munição, prenderam os autores do fato. Ainda prenderam uma arma longa, né, um calibre 12, vários calibres de munições de diversos calibres, né, várias munições de diversos calibres. Então, quero parabenizar o trabalho da Polícia Militar. Essa casa também tem que valorizar as pessoas que realmente fazem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Me dirigi ao vereador Pardal e também ao vereador Melo, quanto à solicitação de capina, de roçar esses matos que estão nas beiradas de córrego e na praça lá do Nossa Aparecida. Não é só a praça do Nossa Aparecida, não. Todas as praças da cidade, todos os córregos, nós estamos no período de chuva e o mato está crescendo de forma insistente, natural e justificável. E nós, infelizmente, é fato também, seria mentira se eu dissesse o contrário, nós não estamos conseguindo, o Executivo não está conseguindo dar conta dessa limpeza nesse período, mas vamos chegar lá. Lembro, já falei aqui essa semana, o projeto do grande vereador Chico Evangelista, de incentivar a parceria de praças. A 100 metros da minha casa, por exemplo, tem uma praça que é pequena, nós lá cotizamos entre os comerciantes, estamos fazendo esse trabalho lá. Mas pode ter certeza que vou encaminhar a sua solicitação em casa. Lembro que hoje está em votação uma mensagem que permite que a gente possa também, a Secretaria de Meio Ambiente, cuidar da arborização dessas praças, o que vai facilitar esse serviço. Obrigado, vereador Pardal. Vereador Pela ordem, vereador Charles. Presidente, o vereador ali do governo, o vereador Garotinho, ele citou uma lei do meu pai, vereador Chico Evangelista, das parcerias, né, para estar cedendo aí para os comerciantes. É uma das leis que a gente está fazendo levantamento, que essa lei ainda não foi regulamentada pela Prefeitura. Então, nós gostaríamos também de fazer
um pedido ao líder do governo que leve essa demanda nossa, da Comissão do Cúmplice também, para que se faça a regulamentação dessa lei e a população de Juiz de Fora possa ser beneficiada por essa lei. Pela ordem, presidente. Só dar a palavra para o vereador Betão, que já está esperando há algum tempo, e aí depois eu dou pela ordem para todo mundo. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, trabalhadores da Câmara e telespectadores da nossa TV pública, TV Câmara. Senhor presidente, eu ia falar aqui sobre um assunto, mas fui instigado, né, pelo vereador Pardal, vereador Castelar, a também tocar na questão nacional, né? De forma muito tranquila, vereador Pardal. Eu acho que tem que repensar aqui, na verdade, nessa questão da Lava Jato, né, e raciocinar um pouco sobre isso. Muita gente não acredita que na macropolítica tem uma enorme conspiração, né, que não é só no Brasil, não, isso é parte no mundo inteiro. E na conspiração é um jogo sujo tremendo que é feito. Então, por exemplo, as condenações que são... A Lava Jato, aliás, foi responsável por criar milhões e milhões de desempregos aqui nesse país. Praticamente fechou a indústria naval, que foi reconstruída há pouco tempo atrás. E a indústria de engenharia brasileira, em função dessas buscas, né, dessa perseguição, por exemplo, às grandes empresas como a Odebrecht. E as condenações, na grande maioria dos casos, estão sendo feitas a partir de delações. Não tem prova. Eu vou pegar esse episódio do presidente Lula, que está indo agora, dia 24, para Porto Alegre. Ele foi condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro, que preside a Lava Jato, sem prova, a partir da delação do cara, do presidente da OAS. Não tem prova, todos reconhecem isso. Inclusive os juízes, né, e aqueles representantes da extrema-direita, a partir de uma delação. Como que era feita a delação no período da ditadura militar? A pessoa era presa, torturada para se obter uma confissão, que não sabia se era verdadeira ou não. Ele confessou a partir dali e atrás do outro. Neste período que nós estamos vivendo, eles prendem lá os empresários e eles, para poderem sair dali, ganhar uma tornozeleira, ir para casa, cumprir uma prisão domiciliar, eles são obrigados a fazer uma delação. E aí eles citam a pessoa. É isso que está acontecendo. O caso do presidente Lula é esse, delação do presidente da OAS, e a partir disso o Moro condena, e vai ser julgado agora em segunda instância. Então nós temos que repensar neste processo, né, que nós estamos vivendo aqui no país, que é comandado, repito isso várias vezes, faço questão de repetir, por 1% da população. Recentemente, uma matéria da revista, acho que foi se não me engano, foi dessa revista, da Veja, matéria da Veja, hein? 6 pessoas aqui no Brasil, 6 pessoas, têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. 3 donos da Ambev, que é proprietário das cervejas aí que todo mundo bebe, né? O dono de uma grande mídia, não me recordo aqui os outros 2. 6 pessoas, vereador Fiorilo. Essas pessoas que comandam a grande mídia aqui no Brasil. E o vereador Castelar falou uma verdade, independente aqui, vereador Charles, das posições sobre o Bolsonaro, o que eles estão fazendo agora, estão fritando o Bolsonaro. Agora eles descobrem, como o Bolsonaro está lá em segundo, né, distante do Lula, agora vão fritar, porque não é o Bolsonaro o candidato do mercado, não é o Bolsonaro o candidato da direita. O candidato deles é o Alckmin, ou a tentativa que eles estão fazendo de alavancar o Huck, né, o apresentador de televisão, que foi para a televisão falar que ele conhece os problemas brasileiros, porque ele entra na casa das pessoas para trocar o fogão dela, a geladeira, ou arrumar o carro. Esse é o postulante, é o Berlusconi lá na Itália. O Berlusconi na Itália, depois da crise da Lava Jato lá na Itália, que chamava Mãos Limpas, a mídia criou o Berlusconi, né, que a última grande feito dele foi
ser preso porque andava com prostituta menor de idade. É esse tipo de figura que aparece, que a mídia está tentando colocar agora no cenário, né? Então, a gente tem que observar esse histórico. Então, o vereador Pardal não se encontra mais aqui, mas depois ele vai ver. Ah, está ali, obrigado. Esse histórico no Brasil não é um problema que está acontecendo agora, isso veio lá do Império, na época do imperador, Dom Pedro II, Dom Pedro I. Né? Então, por quê? Porque existe uma elite que precisa se manter no poder, ela faz, peço prorrogação, senhor presidente, Concedido. e faz as conspirações todas que são necessárias para poder se manter no poder. Ontem, está sendo anunciado aqui pelos jornais, as agências de riscos internacionais estão rebaixando a nota do Brasil. É picaretagem essas agências de risco. São investidores do mercado que querem as reformas aqui dentro, quer a reforma da Previdência, quer a reforma trabalhista e qualquer outro tipo de reforma que possa favorecê-los, então eles rebaixam a nota. Não consegue fazer a reforma da Previdência? Rebaixa a nota do Brasil. E aí os jornais, a grande mídia, coloca esse com um grande escândalo na TV. Essas agências de risco fazem isso o tempo todo, né? No mundo todo. Né? Rebaixa para poder apressar a reforma, para depois investir no que eles têm aqui para ganhar. Então, é uma reflexão também, que eu quero compartilhar com todos. Mas, senhor presidente, aproveitando a demonstração aqui que o vereador Sargento Melo trouxe, me lembrou a situação, vereador Sargento Melo, dos distritos aqui de Juiz de Fora, como são abandonados também. Então, o vereador Castellano tem razão. Né? Saindo do centro aqui em direção à periferia, a cidade vai sendo abandonada. Né? Mato, buraco, isso tem para todo lado. Ontem nós estávamos falando aqui naquela audiência pública, o secretário Luiz Cláudio estava aqui, e falou sobre que a Prefeitura está recebendo, por exemplo, aquele Parque Municipal de Torreões. Né? A Prefeitura vai receber. E um morador de Torreões me encontrou depois à noite, assistiu a audiência, né, pela televisão, não lá em Torreões, porque não pega lá, mas aqui mesmo em Juiz de Fora, e questionou, né, sobre essa questão do parque, como que está abandonado o distrito, tem lixo jogado na entrada do distrito, um depósito de lixo praticamente a céu aberto que a Prefeitura não resolve, e as academias de ginástica, a céu aberto, líder do governo? A céu aberto. As academias de ginástica ao ar livre, né, que são fornecidas normalmente por emendas parlamentares e tal. Eu, por exemplo, fiz uma emenda parlamentar para uma academia há 2 anos, né, já foi aprovada lá em Torreões e também num outro distrito, que os distritos, nenhum deles tem uma academia ao ar livre, nenhum deles tem. As academias chegaram, emendas parlamentares da deputada federal Margarida Salomão, né, sobre academias de ginástica, foram aprovadas. As academias chegam aqui, ficam normalmente guardadas lá no Cesporte, né, e não são instaladas, o vereador Marlon, nos distritos, sendo que existem as emendas. Eu me lembro até do valor da época da emenda, que já o secretário de governo dizia, era R$24 mil a emenda que tinha que ser feita para instalar uma academia de ginástica. Uma academia de ginástica. E não são instaladas. Né? São instaladas aqui, próximo, na região, né? E os distritos continuam abandonados. Então, essa reportagem, né, que o vereador Sargento Melo fez, né, parabenizo, né, porque é importante fazer essa demonstração. Aquele filme, né, que mostrou ali aquele depósito de lixo no bairro, né, praticamente céu aberto, né, jogando lá entulho, ferrugem, isso está espalhado para todo lado. Né? Então, eu gostaria de aproveitar esse vídeo para também estar relatando, né, e relembrando essa situação e fazendo um apelo aqui, o líder do governo, porque as emendas estão aprovadas, estão liberadas e nada é instalado. Né? Os distritos estão relativamente abandonados. Então, senhor presidente, eu agradeço. É o que eu tinha para falar na manhã de hoje. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Nós estamos encerrando o pequeno expediente. Pela ordem, doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, então eu gostaria de fazer um reforço à fala do Betão, porque hoje eu também fiquei indignado, eu ouvi pela manhã na Rádio CBN a reportagem sobre essas agências de risco e o nosso ministro da Fazenda se colocando como um bom intermediador que controlaria toda
essa ação e, na verdade, o que eles querem é trazer para a população um sentimento de que a reforma tem que ser feita, porque o tema foi esse, a reforma da Previdência, e com isso daí criar um aliado popular para que na hora que isso seja feito lá em cima, porque lá em cima no Congresso nós sabemos como é que a banda toca, né? Com compra, né? Com recurso, os deputados vão votar lá do jeito que forem melhor remunerados lá, com exceções, obviamente, mas a gente sabe quando uma mensagem passa é desse jeito. E também lembrar aqui, essa questão do Bolsonaro aí, como eu tenho visto isso, eu tenho dito aqui, esqueça a questão partidária, vamos tirar cada um a nossa camisa, mas está muito claro que a imprensa no Brasil, a grande imprensa, ele não quer o Lula e não quer o Bolsonaro para presidente, está muito claro. Quem sabe amanhã nós vamos ter uma aliança do Lula com o Bolsonaro para vencer a elite. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, retornar a pauta já levantada pelo vereador Castelar, vereador Betão. Na realidade, a gente tem feito nessa casa a discussão do plano diretor. E lembro Sérgio Magalhães, o primeiro urbanista que aqui teve, e o segundo, que foi o Pedro, que falam a mesma coisa. O espraiamento da cidade, o espalhamento da cidade. Quanto mais se espalha a cidade, mais a gente favorece a subhabitação, aqueles loteamentos irregulares, e a gente vai ficando mais difícil ainda a gestão, a manutenção dessas extremidades de cidade. Há, sim, dificuldade em se atingir essas extremidades, o que não isenta o poder público de atendê-los, muito pelo contrário, tem que atender, mesmo que os esforços tenham que se multiplicar. Academias, fiz uma emenda aqui também, não sei se é 1 ano, 2 atrás também, destinando 6 academias e até hoje nenhuma foi entregue. Por quê? Na época a empresa que tinha ganho a concorrência, ela faliu, não conseguiu cumprir a licitação, acabou que a nossa emenda foi para o saco. Mas vou levar ao Executivo essa demanda da instalação dessas academias no distrito. Pela ordem, excelência. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Eu não sabia que as suas emendas não tinham sido cumpridas. Para mim é uma surpresa, porque eu acho que vi alguma propaganda de Vossa Excelência anunciando a instalação de academias, não sei exatamente em qual bairro. Eu só sei que fiz 2 para o mesmo lugar, também para o bairro Carlos Chagas. Tem uma pracinha modesta, que passou, inclusive, por uma reforma, mérito para a atual administração, que ajudou a reformar e junto com a comunidade. Mas fiz as 2 para essa pracinha do Carlos Chagas e até hoje, infelizmente, não tivemos o mesmo êxito, né? Não posso dizer que tenha ido para o mesmo lugar das suas, Excelência, mas porque eu sou mais confiante, né? Sou mais insistente. Se for preciso, vou fazer uma 3ª emenda para que um dia a gente tenha ali naquele local uma pracinha, até porque ali já tem também um contingente populacional maior, dentro dessa perspectiva de digamos, instalar pequenos empreendimentos imobiliários em regiões já consolidadas. Isso me parece também uma coisa positiva do ponto de vista da ocupação da cidade. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, sargento Melo. Queria só, depois, verificar com o líder do governo sobre a situação do ecoponto. Me parece que a região do Carlos Chagas, Monte Castelo, acho que o Castelo pode me ajudar nessa informação, era uma das áreas que tinha um índice alto sobre o Aedes aegypti naquela área. E a gente, visitando ali, a gente verificou vários pontos de depósitos, né, de materiais. É necessário com urgência, parece que já tem, acho que eram 5 postos que iam ser montados de ecoponto na cidade, parece que só tem 2, não é isso? Não sei. Então a gente precisa ali urgentemente, naquela região norte ali, do Carlos Chagas até o Francisco Bernardino, Jardim Natal, e a parte de cima também do bairro Santa Cruz e Benfica, também tem sido feito muitos depósitos desses materiais, desses cantos, daquelas ruas que ligam o bairro Santa Cruz e Benfica, Barreira, o pessoal tem depositado muito lá. Nós precisamos de uma atenção, verificar a situação do ecoponto daquela região, justamente porque a gente verifica que uma das causas é aqueles depósitos de lixo naquela região.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Me dirigi ao vereador Castelar. Houve sim a colocação de uma academia em um bairro que eu pedi, mas foi feito em parceria da SPM com uma serralheria do bairro. Foi lá no Marumbi, não foi na época essas das emendas. Vou pedir ao vereador Marlon que se manifeste nas questões do Ecopontos, até por ele ter sido diretor da Enurb, aos nobres parceiros Melo e Castelar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marlon. Com relação aos ecopontos, sim, a cidade hoje tem 2 ecopontos, há uma previsão orçamentária, inclusive, de aplicação de mais 3. Mas está no orçamento, a questão financeira é um grande óbvio, haja vista que cada ecoponto tem um custeio aí em torno de R$20 mil, salvo melhor juízo. Então não é algo assim tão fácil, né? Mas está no escopo, inclusive fez parte aí da estrutura de campanha do prefeito Bruno Siqueira, dessas novas instalações, obviamente mediante esse recurso, né? Aproveitando aqui a deixa com relação a essa disposição desse material oriundo aí da construção civil, o gerador desse resíduo, ele é responsável pelo destino final dele. Então, se o cidadão está jogando em local errado, isso é uma infração. Há uma previsão legal, uma multa de R$3 mil, R$3.500, para aquele cidadão que jogar resíduo da construção civil em locais inadequados, né, onde não tem ali próprio para isso. Então, é muito importante, se o senhor que está lidando no bairro, o vereador Castelar, ajudar a monitorar, né, porque muitas das vezes esse resíduo nem é do próprio bairro, são pessoas de longe que vão lá, encontram um local mais ermo e com facilidade de dispor esse lixo aí, então essa pessoa está cometendo um erro em fazer essa disposição errada. Senhor presidente, aproveitando com relação ao vereador Charles, da regulamentação da lei do seu pai com relação às praças, né, a adoção das praças, ontem o secretário de Meio Ambiente esteve aqui, ele já está havendo uma interlocução com a Secretaria de Atividades Urbanas e vai haver regulamentação, sim. Tá, já. Ordem do dia. Número 1. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, só justificar a minha ausência na reunião do dia 10, eu estava numa reunião em Belo Horizonte, na Associação Mineira do Ministério Público. Pela ordem, vereador Wagner. Senhor presidente, o vereador Cido pede para justificar que ele está em uma reunião no bairro Santa Cruz, no campo São Damião. Coteca, depois você confirma a informação lá para a gente. Número 1, terceira discussão. Processo 6983 de 2013, altera a Lei 6.910 de 31 de maio de 86 e a Lei Complementar 006 de 27 de novembro de 2013, quanto ao uso e ocupação do solo do bairro São Pedro. Quórum, maioria simples. Comissão de redação. O projeto está em discussão. É encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, terceira discussão. Institui no município de Juiz de Fora o evento Circuito de Corridas JF Mais Saudável. Autoria vereadora Ana Rossignoli. Pareceres já lidos. Quórum, maioria simples. Comissão de redação. O projeto está em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, segunda discussão. Institui no município de Juiz de Fora a Semana Municipal da Conscientização e Defesa dos Direitos dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais Crônicas. Autoria vereador Fiorilo. Pareceres já lidos. Vice-vereador Zé Márcio, Antônio Gás e Júlio Obama. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereadora Ana Rossignoli. Peço uso da palavra. Com a palavra, vereadora Ana Rossignoli. Senhor presidente, a pedido do autor, nós estamos pedindo vista. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, segunda discussão. Institui a política municipal de captação, armazenamento e aproveitamento de águas pluviais e da outras providências. Autoria vereador Manderson Castelar. Pareceres já lidos. Quórum, maioria simples. Isso, vereador Zé Márcio e Antônio Guiar. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Zé Márcio. O governo está
contando com a assessoria do vereador Castelar para fazer uma adaptação nesse projeto que é muito bom, diga-se de passagem. Então eu pediria alguém que fizesse vista até segunda-feira para a gente tentar na segunda-feira aprovar esse projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Júlio. Peço vista do processo sem discussão, senhor presidente. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, segunda discussão. Institui a Semana Municipal da Conscientização para Conscientização e Prevenção ao HPV e da outras providências. Autoria, vereador Júlio Obama Júnior. Parecer já lidos, quórum maioria simples. O projeto está em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 6, segunda discussão. Dispõe sobre o horário de início das apresentações artísticas no município de Juiz de Fora e da outras providências. Autoria, vereador Adriano Miranda. Parecer já lidos, quórum maioria simples. Vice-vereador Wanderson Castelar, Betão e Antônio Aguiar. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, doutor Adriano Miranda. Peço a palavra. Com a palavra, doutor Adriano Miranda. Boa tarde a todos. Falando aqui brevemente a respeito do projeto, e a gente já vem discutindo aqui há um bom tempo nessa casa, esse é um projeto que dispõe sobre o horário para início das apresentações artísticas no município de Juiz de Fora. Então, no artigo 1º, ele diz o seguinte: as apresentações artísticas realizadas no município de Juiz de Fora deverão ter seu horário de início divulgado em todas as formas de mídia utilizadas para a sua promoção, expresso de forma clara e visível nos seus respectivos bilhetes de ingresso. Então, é um projeto que visa, única e exclusivamente, coibir o abuso e o desrespeito com os cidadãos aqui da nossa cidade. Fatos recorrentes de atrasos gigantescos nos shows têm causado um transtorno muito grande. Sobretudo, houve realmente uma preocupação dos artistas aqui locais para que se preocupando que esse projeto pudesse, de uma certa forma, interferir naquelas apresentações em bares, restaurantes, que eventualmente se cobra couvert, ou muitas vezes na própria consumação daquele restaurante. E aí discutimos aqui com esses representantes de músicos e fizemos uma alteração, um substitutivo, onde, no primeiro momento, diminuímos a multa para aqueles eventos menores, então fica com essa redação, os valores das multas estabelecidas no inciso 2 e 3 serão reduzidos em 50%, no caso de apresentações artísticas autorizadas para público inferior a R$1.000. E também incluímos aqui um artigo 4º, que diz o seguinte: esta lei não se aplica aos estabelecimentos comerciais que utilizam dos serviços de músicos ou outros profissionais do meio artístico-cultural para fins de divulgação e entretenimento dos seus clientes. Então, isso exclui totalmente essa dúvida, isso gera uma segurança para os artistas, e discutindo aqui, nós percebemos que essa lei, ela favorece, ela fortalece o artista local, porque quando a gente estipula um horário para uma banda nacional, e esse horário vai ser estipulado mais tarde da noite, porque agora vai estar relacionado ao horário da apresentação, não como eles estão acostumados a fazer. Abertura dos portões 21 horas e início do show 5 horas da manhã. Se estipulou, por exemplo, um horário para uma banda nacional, 2 horas da manhã, aquele horário que antecede essa apresentação vai favorecer quem? O artista local, que vai ter que preencher esse espaço tocando até que essa banda chegue. Então, esse é um projeto que também fortalece e incentiva as bandas locais. Então, é isso que nós teríamos para falar. Eu agradeço. Eu estou apresentando aqui, senhor Raimundo, a assinatura e o substitutivo. Muito obrigado. Bom dia a todos. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Queria parabenizar o vereador Adriano Miranda por esse momento que ele deu de conversa antes de fechar o projeto na totalidade. Parabéns, viu, Adriano? Adriano,
Parabéns pelo projeto, tá bom? Sentido? Sentido? O projeto está em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Betão. Senhor presidente, parabenizar aqui o vereador Adriano pela intenção, mas eu gostaria ainda de ver o projeto substitutivo dele, mas não posso pedir vista. Para que eu não tenha que pedir sobrestamento e só parar lá no outro mês, se algum vereador pudesse fazer a gentileza do pedido de vista, agradeceria. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Sargento Melo. Peço vista na matéria, liberando para segunda-feira. O pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 7, primeira discussão. Estabelece horário diferenciado de fechamento de bares, barzinhos, botequins, cervejarias e atividades similares reincidentes em infrações de posturas. Projeto de Lei 3/2017, autoria vereador Zé Márcio, pareceres já lidos. Vice-vereador Wanderson Castelar, Kennedy Ribeiro. Usou da palavra vereador Kennedy. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Wagner. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Wagner. Senhor presidente, eu peço vista do processo em discussão. O pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 8, primeira discussão. Altera a Lei 9.590, de 14 de setembro de 1999, e dá outras providências. Mensagem do Executivo, autoria executiva, pareceres já lidos. Quórum maioria simples. Vice-vereador Betão. Usou da palavra vereador Zé Márcio. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 9, primeira discussão. Extingue uma gratificação legislativa estabelecida pelo símbolo FGL1 e dá outras providências. Projeto de Lei 306/2017, autoria mesa diretora. Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, quórum maioria absoluta. Observação, leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, de forma conjunta, assinado os vereadores Marlon Siqueira, Adriano Miranda e vereador Kennedy. Trata-se de matéria legal e constitucional, liberando para o plenário. Agora da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, também de forma conjunta, assinadas pelos vereadores Ana Rossignoli, vereador Sargento Melo, Casal, vereador Wagner de Oliveira, liberando para o plenário, onde manifestarão seu voto. Lidos os pareceres, senhor presidente. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, como a gente deu um parecer em conjunto, não tivemos a oportunidade de analisar melhor o projeto, eu gostaria que Vossa Excelência ou alguém da mesa diretora pudesse melhor explicar o projeto. Vou fazer a explicação daqui da mesa mesmo. O projeto é bem simples. As gratificações são só para funcionários concursados. Nós tínhamos a nossa telefonista que se aposentou e a gratificação ela já é estabelecida por função. E nós temos hoje um servidor que está se destacando muito na área de informática e que está ajudando muito a gente nesse projeto do E-Câmara. Então, nós estamos passando essa gratificação que era dada a ela, como ela se aposentou, para ele nesse setor da informática. Então, é só essa alteração de gratificação. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 10, primeira discussão. Proíbe a utilização dos mananciais no município para fins incompatíveis com a sua destinação. Autoria, vereador Rodrigo Matos. Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, Comissão de Saúde em plenário 3, Comissão de Defesa do Controle e Proteção Animal em plenário 3. Observação, leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, assinado pelo vereador Zé Márcio. Trata-se de matéria legal e constitucional, liberando para o plenário. Seguindo também essa mesma orientação, vereador Marlon Siqueira, também membro da Comissão de Legislação, também liberando para o plenário. Complementando agora da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Ana Rossignoli,
também liberando para o plenário onde manifestará seu voto. Ainda membro da comissão, de forma conjunta, o vereador Sargento Melo Casal e o vereador André Mariano, também liberando para o plenário. Agora também da comissão de Saúde e Bem-Estar Social, assinado de forma conjunta pelos vereadores Kennedy Ribeiro, Wanderson Castelar e vereador doutor Adriano Miranda, liberando para o plenário, onde manifestarão seu voto. Também de forma conjunta da Comissão de Defesa e Controle e Proteção dos Animais, vereadores Marlon Siqueira, vereador Wanderson Castelar, vereador João Coteca, também liberando para o plenário, onde manifestarão seu voto. Agora da Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito, Meio Ambiente e Acessibilidade, assinaram os vereadores Zé Márcio, vereador Betão, vereador Júlio Obama Júnior, também liberando para o plenário. Última comissão, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, assinaram os vereadores Ana Rossignoli, vereador Betão e vereador Sargento Melo Casal, liberando para o plenário, onde manifestarão seu voto. Lido o parecer, senhor presidente. Peço o vereador Antônio Aguiar para ocupar a mesa para fazer a explicação do projeto. Com a palavra, vereador Rodrigo Matos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, de maneira muito breve, vou fazer a explicação desse projeto. Os senhores se lembram, meio do ano passado, havia uma prova de triatlon marcado para o bairro São Pedro, se não me engano, e ela não pôde acontecer porque a legislação municipal proíbe natação nos mananciais da cidade. E essa legislação é de 1987, acho que foi uma mensagem da Prefeitura, encaminhada e aprovada em 1987, que estabelece diversas regras para os mananciais da cidade. E nós estamos fazendo uma pequena alteração na legislação para permitir que aconteça essas provas de natação nas represas. Nós tivemos o cuidado de conversar com o promotor do meio ambiente, doutor Alex, e levamos o projeto de lei para ele analisar de maneira informal. Ele gostou da ideia e ele, no entendimento dele, isso ajuda também na preservação dos mananciais. Então, a alteração que nós estamos fazendo permitindo que haja prova de natação, de triatlo ou duatlo, desde que seja feita por empresas especializadas nesse tipo de evento e com total segurança para os nadadores. Então, essa proposta que a gente é a única alteração que a gente está fazendo nessa questão dos mananciais, e gostaria de pedir voto favorável dos pares. O projeto de lei está em discussão. Pela ordem, vereador André Mariano. Peço a palavra. Com a palavra, vereador André Mariano. Eu peço vista para... sem discussão. O pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Não, ainda não. Pede. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Com autorização do plenário, 2 extraordinárias para segunda-feira, para que a gente conseguir concluir a aprovação dessa mensagem e outras matérias que estão pendentes, até por pedido de vista do Executivo. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Eu pedi autorização ao plenário para me ausentar na segunda-feira, porque eu tenho viagem a Belo Horizonte. Os vereadores concordam com as extraordinárias e com a ausência do vereador Antônio Aguiar, permaneçam como estão. Aprovado. Número 11, primeira discussão, dispõe sobre concessão de diárias de viagem aos servidores da Câmara Municipal de Juiz de Fora e da outras providências. Autoria, mesa diretora. Quórum, maioria simples. Observação, leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Marlon Siqueira, liberando para o plenário, onde manifestará seu voto, ainda da mesma Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador doutor Adriano Miranda, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Agora da Comissão de vereador de Finanças, vereador Kennedy Ribeiro, onde manifestará seu voto, e também da vereadora Ana Rossignoli, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto, também da Comissão de Finanças, o terceiro membro, vereador André Mariano, onde manifestará seu voto. Lidos os pareceres, senhor presidente. O projeto está em discussão. Só fazendo a explicação, senhor, todo ano a gente corrige os valores pela inflação das diárias dos motoristas e dos servidores que tem que ir a Belo Horizonte e a viagem, então a gente está fazendo a correção da inflação dessas diárias. Em discussão, é encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 12, primeira discussão, dispõe sobre o pagamento de despesas pelo regime de adiantamento da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Autoria mesa diretora. Observação, leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Assinaram aqui os membros dessa comissão, vereador Kennedy Ribeiro, vereador Marlon Siqueira e vereador doutor Adriano Miranda, liberando para o plenário como matéria legal e constitucional, onde manifestarão seu voto. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Ana Rossignoli, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Membro dessa mesma Comissão de Finanças, vereador André Mariano, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Lidos os pareceres, senhor presidente. Esse também se trata da mesma coisa, é um outro tipo de adiantamento ou de recurso que a gente dá quando o servidor vai viajar, também fazendo essa correção pela inflação. O projeto está em discussão, é encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Antes de encerrar a reunião, dizer aos senhores vereadores que as atas do dia 2 ao dia 10 de janeiro estão em apreciação e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor Pela ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, agradecer aos nobres pares pela aprovação do projeto Circuito de Corrida JF Mais Saudável. É um projeto de lei que eu tenho certeza que muito vai contribuir pelo atletismo e pelos nossos jovens na cidade. E agradecer também pela recondução às comissões de Educação, Finanças e principalmente a Comissão do Idoso. Meu muito obrigado e um bom final de semana. Nós que agradecemos, vereadora Ana, também desejamos um bom final de semana e autorizamos, senhores vereadores, a viagem. Pela ordem, sargento Melo. Só queria avisar os companheiros que a reunião do João Penido não foi marcada ainda, porque o Daniel parece que vai atrasar mais alguns dias das férias e aquela comissão do Bairro Grande vai marcar e vai nos avisar sobre a marcação do João Penido, tá bom? Pela ordem, senhor presidente, eu queria me dirigir ao líder de governo. Pela ordem, doutor Adriano. Zé Márcio, para que, como segunda-feira nós vamos ter duas extraordinárias a respeito dessa mensagem, para que trouxesse a essa casa algumas informações a respeito do Fundo Municipal do Meio Ambiente, né, porque como está expandindo essa ação desse fundo, para a gente saber exatamente como é que está sendo aplicado esse fundo, para que não haja nenhuma desvirtuação com relação a impave, conservação de praça, aquilo que eu já tinha questionado, só para que a gente tenha entendimento melhor disso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marlon. Lembrando aos pares, está tendo uma feira de adoção aqui no Parque Alfred, convidar a todos para dar uma passada lá, vereador Castelar, que é da comissão, vereador Coteca, e cumprimentar aqui o vice-prefeito de Pequeri, que está aqui no plenário, nosso amigo Glauco, um grande abraço, uma excelente pessoa, um excelente político da nossa cidade vizinha. Senhor presidente,
Só informar a mesa também o interesse da vereadora Ana de estar participando aí da Comissão Especial de Enfrentamento às Drogas, aí para Vossa Excelência estar analisando também e poder nomear. Nós agradecemos a todos a presença também do vereador. Estamos encerrando... Vereador ou vice-prefeito, desculpa. Oi? Vice-prefeito. Estamos encerrando a presente reunião.